Amados irmãos, abram suas Bíblias comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, tá bom? Abra aí. Hoje nós vamos do verso 1 até o verso de número 22, eu falei 21, equivocadamente mais cedo, é 22, tá bom? Atos capítulo de número 4, verso 21 a 22. Me ajuda, Amandinha. Obrigado. Bom, vamos lá, queridos. Como sempre, né? Quem pega um filme, uma série caminhando, você precisa sempre como é que chama? Antigamente, novela era cenas dos últimos capítulos, né? Como é que é em série agora mesmo que aparece lá? É o resumo, né? Então você precisa de um resumo da série. Você está numa série de sermões. Nós estamos seguindo pelo livro de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 1, verso 1. Hoje estamos aqui já no capítulo de número 4. Já passamos 3 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é o nosso 11º sermão. Estamos expondo Atos dos Apóstolos e o título dessa exposição é Enviados a proclamar, a pregar o Evangelho. Esse é o assunto central deste livro. E o que é que nós vimos até aqui, irmãos? O que nós vimos até aqui? Bom, os primeiros sermões mostraram-nos que Jesus ele estava preparando sua igreja para aquilo que haveria de vir. Ele deu instruções aos discípulos, ordenou que eles ficassem em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, para então cumprirem a missão de serem eles próprios, os discípulos, um veículo, um instrumento pelo qual Cristo estaria dando continuidade à sua missão. O Senhor Jesus veio e começou a pregar o reino de Deus, mas o Senhor Jesus continua anunciando o reino de Deus através da sua igreja, por isso ele ordenou aos seus discípulos que permanecessem em Jerusalém. Tivemos então outros 2 sermões sobre este episódio, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, iniciando uma nova era, um novo tempo, o cumprimento daquilo que havia sido dito pelos profetas, um tempo do derramamento do Espírito Santo. Com que finalidade? Para que a igreja fosse testemunha de Jesus Cristo. Naqueles 2 sermões, o título daqueles sermões foi Línguas de Fogo, Palavras em Chamas. Em 2 sermões tratando deste assunto, primeiro eu expliquei o que é o Pentecoste, o que ele veio realizar na igreja, o que a igreja experimenta a partir disso, bem como nós vimos ali alguns equívocos que vemos hoje. Pessoas que, a pretexto de dizerem que há uma manifestação do Espírito, na verdade fazem coisas que não têm nada a ver com o propósito do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Para que foi dado o Espírito Santo à igreja? Especialmente o Espírito foi derramado para que nós fôssemos capacitados a sermos testemunhas do Evangelho. Isso nós vimos em 2 sermões. Mais à frente eu preguei outros 2 sermões, e aqui Lucas já está dedicado não a falar do prenúncio do que haveria de acontecer, nem do derramamento do Espírito, mas agora Lucas nos mostra a convivência, o dia a dia daquela igreja. E eu expliquei para vocês que essa igreja de Jerusalém vai se tornar uma igreja extraordinária, mas ela não se torna uma igreja extraordinária apenas pelo derramamento do Espírito Santo. Ela se torna uma igreja extraordinária porque ela é uma igreja que está dedicada, ela tem uma vida cristã dedicada e tem uma vida comum extraordinária. Estes foram 2 outros sermões. E então nós chegamos ao sermão de Pedro, né? Quando Pedro sobe ao templo, cura um coxo, e aqui nós estamos nessa última etapa desse trecho, né? Que envolve esse sermão de Pedro. Pedro vai ao templo, sobe ao templo. Pedro e João, ali eles curam um coxo. E logo em seguida, Pedro começa a anunciar um sermão. Baseado nisso, eu preguei primeiro um sermão, explicando a mensagem, o teor da mensagem de Pedro. Pedro anuncia fé, arrependimento e conversão para a salvação àqueles que estão ouvindo. Semana passada, ainda neste sermão de Pedro, eu desenvolvi um assunto sobre Jesus, o profeta, coisa que nós, de um modo geral, desconhecemos, e que foi muito importante para a pregação de Pedro, para anunciar aos judeus que Jesus era o profeta. E hoje nós estamos aqui no desdobramento final deste sermão de Pedro. Onde nós estamos, então? Pedro havia pregado o sermão, e logo após Pedro pregar este sermão, nós temos ali Pedro sendo preso, passando a noite preso, e em seguida ele é interrogado, pelos líderes religiosos.
esse é o contexto dessa leitura que nós faremos, tá? Pedro é levado preso, passa a noite preso, e depois ele é interrogado pelos líderes religiosos. E à luz disso, dessa interrogação, nós vemos Pedro, então, trazendo uma mensagem que diz respeito ao anúncio do nome de Cristo, com confiança. Esse é o título do nosso sermão hoje. Anunciando o nome com confiança. E depois eu vou explicar por que o nome, né? Porque apenas o nome, tá bom? Esse é o assunto aqui. Pedro, depois de interrogado, ele anuncia aos seus interpeladores, aqueles que o estão questionando, a respeito do nome, o único nome. E é importante a gente entender, falando assim, fica meio vazio, né? Meio vago. Eu espero que à medida que a gente for seguindo aqui, você possa entender melhor sobre o que estamos falando, tá bom? Mas deu para entender aqui o contexto? Beleza, vamos fazer a leitura então? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. É um trecho extenso, então preste bastante atenção, mantenha sua Bíblia aberta. E uma coisa aqui importante, irmãos, olhe para mim, antes de lermos. Ao iniciarmos a reunião pública, nós temos um momento especialíssimo, o momento da leitura do texto bíblico. Eu sei que a gente quer se ver, a gente quer se conversar, né? A gente está chegando, quer cumprimentar o irmão, mas aprendamos a ter reverência, especialmente no momento da leitura do texto bíblico, tá? Quantas vezes eu, na minha experiência cristã, apenas na leitura do texto bíblico, me sinto profundamente compungido, a ponto de vir a lágrimas, só na leitura inicial do texto bíblico. Então, quando você entrar nesse ambiente onde estamos reunidos para adorar o Senhor, eu sei que a gente tem vontade de conversar, eu sei que a gente tem vontade deixa para depois, tá? Entenda que você já está diante de Deus. Como é que a gente chama esse nosso momento do culto? Como é que a gente chama essa nossa reunião, irmãos? Qual o título dessa nossa reunião? Diante de Deus. Então, assim, John Piper diz a seguinte expressão: todas as vezes que eu vou à reunião do povo de Deus, um culto público, alguns chamam de culto, né? Já expliquei para vocês lá em Romanos por que isso aqui não é culto, mas chamemos de reunião. Todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus, eu me sinto como subindo ao monte da transfiguração. Tá bom? Não venha se reunir aqui com o povo de Deus como se você fosse para um lugar social, para bater um papo e tal. Depois bata um papo. No discipulado você tem tempo para bater papo. Mas aqui, especialmente quando estivermos lendo a Escritura, se alguém for conversar com você, diga: irmão, só um instantinho, deixa eu fazer uma leitura atenciosa da Escritura, tá bom? Deus fala-nos pela sua palavra. Quando você inicia esse momento da reunião do povo de Deus, atento já à leitura, eu tenho certeza que será bastante diferente, todo mais do tempo que você vai passar aqui, tá bom? Então, por favor, ao iniciar a reunião, inicie em oração, e já cesse as conversas, e se alguém quiser conversar com você, diga: irmão, um momento, por favor, deixa eu fazer a leitura da Sagrada Escritura, tá bom? Vamos ler então? Vamos lá. A palavra de Deus nos diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão, até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio. E começaram a discutir, perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado, milagrosamente, tinha mais de 40 anos de idade. Bem, amados irmãos, temos aqui, então, este episódio. Um episódio que dá prosseguimento àquela cura que Pedro houvera feito, daquele aleijado lá na entrada do templo, e que dá seguimento também ao sermão que Pedro havia pregado, do qual nós extraímos ali dois sermões, tá? E aqui, neste momento, nós temos o episódio onde, após o sermão de Pedro, Pedro e João são aprisionados, levados para passarem a noite. E o texto bíblico nos diz aqui no verso 2, que isso aconteceu porque eles estavam ressentidos, com ciúmes, eles estavam perturbados da pregação que Pedro e João estavam fazendo. Pedro e João estavam anunciando Cristo, havia acontecido um sinal extraordinário, e aquele sinal foi uma plataforma a partir da qual Pedro e João começaram a anunciar Cristo. E os sacerdotes se sentiram enciumados, e então entenderam necessário prenderem Pedro até o dia seguinte. Imagino eu, até com a finalidade de poderem pensar de que acusar estes homens, dado que não havia nada que eles houvessem feito que pudesse ser categorizado nem na lei civil, nem na lei religiosa, como alguma falta. Por isso eles prenderam Pedro e João. Estavam com ciúmes. E é normal que, à medida que a igreja avança pregando o evangelho, nós encontremos oposição. Esse texto, na verdade, trata de muitas questões, mas eu quero me deter aqui apenas em duas fundamentais. As outras eu vou passar por cima, até porque algumas delas nós veremos em textos mais à frente, tá? Mas a razão pela qual eles fizeram isso é porque estavam com ciúmes. No dia seguinte, então, eles chamam Pedro e João e perguntam: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Diz o verso de número 7. Em nome de quem vocês curaram este homem? Com que poder? O curioso é que eles estavam sendo julgados por uma coisa boa, né? E aí Pedro começa a falar exatamente tirando uma com eles, né? Bom, vocês nos trouxeram aqui e estão nos interpelando, estão nos julgando por uma coisa boa que nós fizemos. Curioso, né? É interessante isso. Eles não tinham o quê, pelo que interpelar Pedro, e aí perguntam então em razão de quem e por quem eles haviam feito aquilo ali. E eu quero me deter aqui exatamente na resposta de Pedro. Pedro dirige-se àqueles homens, né? Fala a eles que eles estão sendo julgados por um ato de bondade, e aqui no verso de número 10 ele diz assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Pedro faz questão de dizer que é em o nome de Jesus, o Cristo. E lembre-se vocês, Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é o título de Jesus como Messias, o rei, o profeta, o sacerdote, e esperado pelo povo de Israel. E Pedro então já anuncia que aquele milagre se deu em nome de Jesus, que é o Messias, ou seja, o próprio milagre testifica que Jesus é o Messias. E Pedro continua dizendo:
Este que é Jesus, o Messias, é dito a respeito dele no Salmo 118, verso 22. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro está olhando para os judeus e dizendo: olha, ele veio no meio de vocês, anunciou-se, declarou quem ele era, fez milagres e sinais, mas vocês o rejeitaram. Vocês preferiram continuar nas crenças de vocês, vocês preferiram continuar nas tradições de vocês preferiram olhar para o que os rabinos há muito haviam escrito, ao invés de ouvirem as palavras vivas que vinham do seu lábio, ao invés de verem os testemunhos vivos vindos dos seus sinais. Vocês preferiram a tradição de vocês. Por isso ele usa o Salmo 118, verso 22. A pedra que vocês, construtores, rejeitaram. O que aconteceu com ela e que se tornou a pedra angular. Aqui é uma metáfora, né, do âmbito da construção civil, né? Aquele tempo se utilizavam lajes, pedaços, pedras enormes, lajes mesmo, tá? Como pedras de fundamento de edifícios. Não sei se você sabe, mas das maiores obras já construídas pelas mãos humanas foi o templo que estava erigido ao tempo de Jesus, o chamado Templo de Herodes. Para você ter uma ideia, aquilo que hoje nós chamamos de Muro das Lamentações, sabe? Quando nós vemos ali em Jerusalém, os judeus orando no Muro das Lamentações, sabe o que é aquilo ali? São pedras de fundação do Templo de Herodes. Pedras que tinham recortes de 30 metros de comprimento, algumas delas. Imagina o tamanho de uma pedra dessa. Né? 30 metros de comprimento, 3 metros de altura, 3 metros de largura. Imagine o peso de uma pedra destas, né? Blá, 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 blá. Estou enrolando a língua aqui, né? Imagine o peso de uma pedra dessas, certo? Aqui o Pedro, ele olha para esse texto de Salmos e diz: essa metáfora que é utilizada no texto de Salmos, essa linguagem de a pedra angular, é como se os construtores houvessem olhado para uma laje, tivessem aferido aquela laje e dissessem: não, essa laje não serve como pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que vai dar fundamentação a todo o edifício. Mas Deus a escolheu. Os construtores a rejeitaram e Deus a escolheu. O que Pedro está dizendo? Vocês rejeitaram a revelação viva de Deus. Vocês rejeitaram o Messias, é em nome dele que nós estamos fazendo sinais. Vocês amaram mais as tradições de vocês amaram mais as religiões de vocês do que ao Cristo vivo. E aí ele faz uma declaração extraordinária aqui no verso de número 12. Observe o que ele diz no verso de número 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro está dizendo aqui: Deus revelou o seu Filho, e é no nome dele que é possível achegar à salvação. Vocês não se achegarão à salvação se vocês não olharem para o Filho, se vocês não o reconhecerem, se vocês não souberem render-se a Ele e confessar quem Ele é, se vocês não receberem o que Ele tem para dar, vocês não se achegarão à salvação, porque não há nenhum outro nome debaixo dos céus dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Pedro está fazendo uma declaração aqui que em nosso tempo é uma declaração muito sensível aos ouvidos de qualquer pessoa. Pedro está declarando a exclusividade de Cristo. Ele está anunciando o nome. Para Pedro há apenas um nome a quem se pode recorrer para a salvação. Há apenas um, inclusive mesmo os judeus, que haviam recebido a palavra de Deus por meio de Moisés, que haviam sido testemunhas de diversos sinais e milagres no Egito, que haviam recebido os profetas enviados por Deus para lhes anunciarem a palavra de Deus, mesmo esses judeus, o povo de Deus, se não confessassem o nome, não seriam salvos. Aqui Pedro está falando da exclusividade do nome de Cristo, dizendo que ele se tornou a pedra angular. Bem, então preste atenção.
olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que Deus se determinou a revelar-se apenas através do Filho e a salvar os homens apenas através do Filho. Tá bom? Estão comigo aqui? Os judeus, obviamente, entendiam que Deus tinha uma revelação só dada aos homens. Naquele tempo, existiam outras religiões que entendiam a possibilidade de Deus estar atuando de diversos modos, de haver diversos deuses e de haver diversas formas de Deus falar. Os judeus eram exclusivistas, entendiam que eles tinham a tradição. Existiam diversas outras religiões naquele tempo que entendiam que existiam verdades em quaisquer expressões de religião ou de filosofia. Mas aqui, Pedro, ele é mais exclusivo ainda. Ele diz só há um nome, é apenas Cristo. Não basta ter uma compreensão da tradição judaica, é preciso conhecer a verdade que Deus veio trazer através do seu Filho, tá? Então, preste bastante atenção. Pedro está partindo do pressuposto de que há um Deus que fala e que fala algo de modo claro, tá bom? O oposto disso seríamos imaginar que Deus não fala diretamente, mas Ele fala indiretamente, e que talvez alguns de nós possam capturar alguma coisa que Deus está falando, e alguns de nós capturam partes dessa verdade que Deus, de um certo modo, deixa que os homens busquem. Então pense comigo, este ponto de vista aqui é completamente oposto a este ponto de vista de Pedro. Deixa eu tentar ser um pouco mais claro aqui, imagine aqui comigo. Como as pessoas descrevem o caminho para se achegar a Deus nos nossos dias, nesse tempo pós-moderno? É uma metáfora que diz assim, né? É uma imagem que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Não é assim? A gente não ouve essas coisas? Todos os caminhos levam a Deus. Há um jeito de entender, mas não é só nos nossos dias, tá? Isso já desde a antiguidade. Há um jeito de entender a compreensão de Deus que seria mais ou menos assim. É como se Deus estivesse não diretamente envolvido em falar de si, em revelar-se, mas as pessoas pudessem, tateando, buscá-lo, procurar encontrá-lo, para compreender alguma coisa de quem Deus é. E quem pensa desse modo vai imaginar o seguinte: ora, Deus não está se revelando, mas as pessoas podem vir ao conhecimento dele, a saber quem ele é. Deus, ou deuses, né? Vai saber, né? Desse ponto de vista aí, nessa perspectiva, pode ser um deus ou podem ser deuses, né? Mas se as pessoas buscarem, elas compreenderão parte dessa verdade. Elas se aperfeiçoarão e chegarão à compreensão de partes dessa verdade, de um modo que todas as religiões, elas de alguma maneira expressam parte do ser de Deus. E desse modo, nós poderíamos dizer, sim, que todos os caminhos levam a Deus. Mas Pedro está dizendo o extremo oposto disso aqui. Pedro está dizendo que debaixo dos céus não há um outro nome pelo qual o homem deva ser salvo. E o cristianismo declara isso mesmo, tá? Essa é a fé cristã. Pedro está dizendo isso, mas nós veremos um pouco mais à frente outros textos que tratam deste assunto. Mas nós poderíamos perguntar: caramba, será que a fé cristã não é arrogante? Será que não é prepotente de se declarar a verdade, né? Será que não é prepotente? Tem inclusive uma seguinte imagem, não sei se você já ouviu essa ilustração, eu lembro de tê-la ouvido lá nos idos das minhas classes de filosofia, lá do ensino médio. Uma professora minha, ela disse o seguinte, ela usou a seguinte imagem, né? Ela disse o seguinte: as religiões são semelhantes a cegos, buscando compreender o que é um elefante. Então assim, essa imagem diz o seguinte: imagine que as religiões são pessoas cegas, que não enxergam, né, não veem, mas são colocados 5 cegos ao lado de um elefante, tá bom? E aí um cego pega a tromba e diz: ah, isso aqui é uma cobra grande, quem sabe uma sucuri. O outro pega na lateral do elefante, tenta empurrar e não acontece nada. Ele disse: não, isso aqui é uma parede, não é uma cobra, é uma parede, né? O outro pega na orelha do elefante e diz: não, isso aqui é uma folha grandiosa, deve ser alguma planta lá da Amazônia que tem uma folha grande. O outro pega no rabo do elefante e diz: não,
isso aqui não é nem uma folha, isso aqui não é uma cobra, isso aqui não é uma parede, isso aqui é uma corda, gente. Pega aqui onde eu estou pegando no rabo, é uma corda. O outro abraça o pé do elefante e diz, não, isso aqui é certamente uma árvore. Está todo mundo errado. E aí, essa linguagem diz assim, as religiões, não é que as religiões estão erradas, é que cada religião tem uma parte da imagem do todo. São cegos buscando entender que bicho é aquele ali, né, na frente deles, e cada um tocando para tentar enxergar, né, alguma coisa. Bonitinha essa história, né? Você se sentiu convencido? Bonitinha até, né? Tá. Mas preste bem atenção. Eu pergunto para você, Deus é um elefante que se está deixando conhecer pelo toque, sem falar? Deus não fala? Né? Percebe que a imagem padece de vício aqui? Porque essa imagem, ela parte do seguinte pressuposto, que Deus não está querendo se revelar. Deus está deixando que as pessoas procurem. E as pessoas estão tendo impressões dele. E embora falem coisas diferentes, elas todas estão falando do mesmo Deus. Será? Mas Deus é um elefante mudo, então? É um elefante que não fala a nossa língua? Essa é a imagem que as pessoas têm de Deus, né? Outra coisa, Deus não está procurando se esclarecer, Deus não está procurando dar vista aos cegos para que vejam. E quem é o cego que viu o elefante todo, hein? Quem foi o cego que viu o elefante todo e viu os outros cegos enxergando? Percebe que até a própria imagem de alguém que, não, vocês não estão vendo tudo, os cristãos estão vendo só um pedaço, os hindus estão vendo outro pedaço, os islâmicos estão vendo outro pedaço. Quem está afirmando isso, está dizendo que viu o todo. Percebe que essa pessoa que viu o todo, talvez ela seja só mais um pegando em algum pedaço do elefante, né? Pode ser que seja, né? Então preste atenção, olhe bem. De fato, eu diria, o exercício dos homens na religião é isso mesmo, é um tatear no escuro, tá? Todas as religiões são um tatear no escuro. Os homens buscando ver se conseguem compreender alguma coisa de Deus. Mas eu não diria que é tatear um elefante, tá? Não é tatear um elefante, Deus não é um elefante mudo, tá bom? Ok? Não é um bicho exótico mudo, tá? Deus é um Deus que fala. E sim, eu concordaria sim, que em todas as religiões nós temos ali alguma verdade. Nós não podemos discordar. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender a fazer pontes, tá bom? Há princípios de Deus que estão gravados na mente do homem. E mesmo o homem no exercício de procurar estabelecer, criar, entender quem Deus é, através de qualquer religião, vai haver em qualquer religião alguma expressão de verdade. Alguma expressão de verdade, mas não toda a verdade. E não especialmente a principal verdade, que é o nome. Estão comigo aqui? Então sim, tudo bem, eu concordo que em cada uma das expressões religiosas existentes haverá alguma expressão de verdade, tá? Mas isso não quer dizer que todas essas expressões de verdade, somando todas, nós teremos a verdade. Não, não é assim. Afinal de contas, um pouquinho de verdade, mais um pouquinho de verdade, mais um pouquinho de verdade, e mais um monte de mentira, não vai dar a verdade. Certo? Ok? Deu para entender? Então, não é assim. Muito pelo contrário. Tá? O que nós temos aqui? Nós temos na Escritura a informação de que Deus não ficou alheio à condição humana. Deus não deixou os homens, eventualmente, se quisessem, o buscarem. Deus não ficou guardado atrás de um véu, esperando que as pessoas viessem tentar atravessar o véu para tentar tateá-lo no escuro. Muito pelo contrário. A Escritura nos diz que nós jamais teríamos condições de conhecê-lo, de descobri-lo, de entendê-lo como ele é. Deus não é um Deus passivo, esperando que os homens o descubram. Deus é um Deus ativo, que se dá a conhecer, que se revela, que se faz entender. Ele enviou o seu Filho para se fazer conhecido e para salvar o perdido. Isso aqui é a pressuposição de Pedro. Por isso que Pedro diz que há um nome.
Porque Pedro entende que Deus não ficou passivo na história. Pelo contrário, Deus fez um movimento, de vir em direção aos homens a fim de dar a conhecer quem Deus é, tá? É curioso que nós temos algumas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas acreditam que também de outros modos é possível chegar à salvação. Acreditam que em outras religiões há algumas coisas ditas pelas quais alguém lá, mesmo sem conhecer quem é Cristo verdadeiramente, pode se chegar à salvação, tá? Mas o que é que nós temos aqui, queridos? Nós temos Pedro afirmando que não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Aqui eu quero só abrir um parêntese bem simples aqui, irmão, preste atenção. Alguns acreditam que depois da morte haverá aniquilação, que só há matéria. Acabou a vida, acabou a existência. Esses são os materialistas, Alguns acreditam que, mesmo havendo uma vida após a morte, não haverá inferno. Todos, de algum modo, passarão por algum tipo de experiência purgatória, que limpará os pecados. E aí nós temos isso no Espiritismo, nós temos isso no catolicismo romano. Alguns acreditam, segundo a Escritura, que haverá juízo, e sim, céu e inferno. E eu vou dizer para você uma coisa, é impossível que os três estejam certos ao mesmo tempo. Tá bom? A gente não cria a realidade. Quem cria a realidade é Deus. Nós podemos vir a conhecê-la. Certo? Estão comigo? Então, eu diria o seguinte, é até tolo, preste atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você nunca tenha ouvido isso. É tolo as pessoas simplesmente dizerem, eu penso assim. Será que você pensa certo? Você já se perguntou se seu pensamento é certo? E se seu pensamento estiver errado? Não importa você estar convicto do seu entendimento. O que importa é saber se é verdade. A gente vive um tempo onde as pessoas se sentem satisfeitas em acomodarem-se em suas mentiras. Se sua consciência está pacificada, ela diz para a gente, dá licença. Mas deixa eu te perguntar, isso é inteligente? Isso é inteligente? Vamos imaginar o seguinte, estamos diante de um penhasco, tá bom? E aí saltamos, os três saltam. Um pensa, eu não vou morrer, eu vou quicar igual uma borracha. O outro pensa, eu vou voar. E o terceiro pensa, eu vou abrir meu paraquedas. Independentemente de como você tenha crido, a gravidade vai te jogar no chão, você não é uma borracha e você não vai criar asas. Entende? Então não é o seu convencimento do que é a verdade que importa. O que importa é realmente o que é a verdade. Por isso que a fé cristã não dialoga desse modo, eu diria, abrindo concessões, Não, todo mundo pode crer do jeito que quiser. Por que a fé cristã não entende assim? Porque a fé cristã, ela tem a pressuposição de se declarar a verdade. Ela é o chão duro contra o qual você se esmagará se você não abrir o paraquedas, que é Cristo. Você não é de borracha e você não tem asas. Deu para entender? Então, nós vivemos um tempo onde as pessoas se acomodam no auto-engano. E o que Pedro está fazendo aqui é exatamente opor-se a isso. Ele está dirigindo-se aos líderes religiosos e não está dizendo uma palavra de diálogo. Não, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí com o templo, a gente vai seguindo aqui com os cristãos e a gente não incomoda vocês não incomodam a gente. Não. Pedro olha para ele e diz assim, vocês estão rejeitando a verdade. Vocês estão rejeitando o nome, o único nome pelo qual todo e qualquer homem pode ser salvo. Não pode acabar bem isso. Então ouçam o que nós estamos declarando. Não rejeitem a verdade. É o que Pedro está querendo dizer àquelas pessoas que o estão ouvindo. Deu para entender isso, irmãos? Então deixa eu te dizer uma coisa. Mais importante do que estar convicto intelectualmente ou emocionalmente com o seu posicionamento de quem é Deus, o que é o mundo, o que é a existência, porque tem pessoas que dão respostas, eu diria até ridículas, a essas perguntas, eu sou uma fada, Não, hoje a gente tem pessoas que dizem que são bebês, Você já ouviu falar é uma onda que a gente tem aí, A gente tem umas ondas tão estranhas do comportamento humano, que fase nós estamos vivendo nesse mundo, que fase extraordinária. Hoje nós temos pessoas que estão se declarando bebês, adultos,
que querem viver como bebês, porque se sentem interiormente como bebês. Você nunca viu isso, não? Tem esse fenômeno do comportamento aí. Preste atenção. Tá bom, esse tipo de cosmovisão, esse tipo de entender o mundo, esse tipo de pensamento pelo qual se articula o entendimento do mundo, preste atenção. Será que isso é verdade? Sua religião é verdade? Você já se perguntou sobre isso? Você é um cristão, você se diz cristão. Será que você conhece a fé cristã como verdade? Ou você só foi conduzido pelo seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, mas você nunca entendeu de fato a sua fé e nem sabe se ela tem solidez? Hein? Quem sabe você é um cristão que está na igreja há muito tempo, um cristão nominal, que nunca entendeu o Evangelho e a verdade que está no Evangelho. Tanto você, quanto qualquer outra pessoa de qualquer religião precisa buscar a verdade. Entende isso? É uma necessidade do homem. Por isso somos enviados a anunciar o Evangelho. Porque há uma verdade, a gravidade existe. Ao saltarmos de um penhasco, ao saltarmos de um avião, nós iremos em direção ao chão. E só se você realmente confiar no paraquedas que é Jesus, é que você terá condições de ver-se livre de uma queda à morte. Pedro afirma isso, mas ele não afirma isso sozinho. A Bíblia afirma, diz no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 18, olha o que diz lá, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. O texto sagrado diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, ou o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o fez revelar. Percebe aqui qual é a perspectiva da Escritura sobre a revelação de Deus? A revelação de Deus não é como se Deus fosse um bicho exótico, estranho, que os homens pudessem ir em direção a Ele, às escuras, e tateá-lo para tentar entendê-lo. Não. Deus é um Deus que dá-se a revelar. Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos entender quem Ele é. O Filho tornou o Pai conhecido como jamais ninguém havia entendido antes. Entende o que diz o texto? Ninguém jamais viu a Deus. Nenhum cego viu a Deus. Ninguém tocou em Deus. Mas o Filho o deu a conhecer. Deu para entender isso aqui? Por isso que há de se falar em exclusividade. Sim, irmãos, não existem diversas leis da gravidade. Não existe a gravidade de Brasília, a gravidade de São Paulo, a gravidade de Londres. Existe uma gravidade só. Percebe? Ou você se submete a ela, entende como ela funciona e caminha segundo ela, ou você se estribucha no chão, né? Entendeu? Há uma verdade só. A realidade é uma só. E o que nós precisamos é conhecê-la. E o texto sagrado nos fala de um Deus que se deu a conhecer. Certo, irmãos? Cristo é o único que viu a Deus, não ao elefante, tá, irmãos? Cristo é o único que viu o santo, que viu a luz, que viu a verdade absoluta, que viu o alfa e o ômega. Ele é o único que pôde ouvir a voz de Deus Pai e pôde pegar as palavras de Deus Pai e torná-las inteligíveis, audíveis a nós. Ele é o único que fez isso. Por isso, essa exclusividade que declara Pedro, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E não é só Pedro que fala disso. O Senhor Jesus, Ele mesmo, de seus lábios, fala a respeito disso em João capítulo 14. Abra comigo, verso 6 do capítulo 14 de João. E você, presumo que conheça esse versículo de memória, né? Ele diz assim, o Senhor Jesus declara: Ego eimi, eu sou, o quê? O caminho, a verdade e a vida, e o que mais? E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Deixa eu te explicar uma coisa. Essas palavras de Jesus são amor, porque elas são a verdade.
Ele não quer que você tente voar saltando de um avião. Ele não quer que você acredite que você é um pedaço de borracha que vai quicar no seu impacto ao chão. Essas palavras de Jesus não são arrogância. Essas palavras de Jesus são amor. Porque Ele quer que você não fique buscando descaminhos e se perdendo e se extraviando em direção a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus se deu a conhecer através de mim. E seria um egoísmo meu negar isso, ou deixar que você buscasse em qualquer outro lugar uma resposta para a verdade. Eu sou a verdade. Essa palavra verdade aqui, traduzida por verdade, tanto em nossa língua quanto no grego, em que está registrado o Evangelho de João, traz a ideia daquilo que corresponde à realidade. O que é verdade? É aquilo que corresponde à realidade. Não é uma fábula, não é algo inventado, não é algo construído, não são filosofias, é a realidade. Entende? Eu sou a realidade, há um Deus. E o Deus que existe não é o Deus que alguém que tocou de um lado disse é uma tromba, é uma corda, é uma folha. Não, nem uma tromba, nem uma corda, nem uma folha. Não é o Deus islâmico, não é o Deus que ficou retido na tradição judaica apenas, que deixou de compreender a revelação última em Jesus. Não são os deuses do hinduísmo, não é a falta de Deus do budismo, entende? Não é a inexistência de Deus do materialismo, há um Deus. Por isso ele diz, eu sou o caminho. Se você quer ir em direção a Deus, é só através de mim. Eu sou a verdade, a realidade das coisas que existem estão em mim, eu criei tudo. As coisas estão sujeitas à voz da minha palavra. Tudo que existe encontra sua razão de ser em mim, eu sou a verdade. Se você me conhecer, você vai entender a correlação entre Deus e o mundo, propósito da sua vida, razão para existir. Você vai entender a verdade, para que existe esse mundo, por que estamos aqui, para onde vamos. A verdade mais fundamental, das perguntas mais importantes que nós fazemos na vida. Ele é a verdade. E a vida no sentido de que tudo aquilo que é vivido fora dele, na verdade, é morte. E só entende isso quando alguém nasce de novo, né? A gente só entende isso quando a gente nasce de novo. Enquanto você não experimentar, você não vai entender isso aqui. Mas pelo menos, comece a buscar a verdade. Questione, pergunte, busque. Porque quando você compreende Cristo como a verdade, você experimentará a vida, tá? Não há qualquer outro meio, não há qualquer outra pessoa, não há qualquer outra religião, pela que alguém possa chegar-se a Deus. Não há nenhum outro meio, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra religião. Certo, irmãos? Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Certo, queridos? Então preste bastante atenção. Entre Deus e os homens, há apenas Cristo. Certo? Ok? Isso já muda fundamentalmente toda a ideia sobre a qual está estabelecida a religião. O que é a religião, queridos? Inclusive a religião judaica, né? Ou a religião católica romana, por exemplo. Deixa eu explicar para você uma coisa. Toda religião é semelhante àquela historinha que eu acabei de lhes dizer. Que historinha? É o homem buscando a chegar-se ao sagrado. Algumas religiões não creem que há Deus, como o budismo, por exemplo, que na verdade pode até ser chamado de filosofia, mas cabe como religião, porque dá resposta para a existência, né? Mesmo que uma dada religião, de repente, não compreenda a existência de Deus, todas elas têm alguma coisa em comum. Todas as religiões. O que elas têm em comum? Esse movimento de tatear no escuro para tentar achar o sagrado. E em que se distingue a fé cristã? A fé cristã se distingue no seguinte: você é cego, você jamais enxergaria no escuro e muito menos entenderia pelo seu tato, tá? Deus é inexplicável, ininteligível, inimaginável a nós humanos caídos em Adão.
Se ele não houvesse aberto os nossos olhos, nós jamais veríamos. Se ele não houvesse enviado seu filho para se dar a conhecer, todas as suas palavras a respeito dele seriam blá, 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 blá. Entendeu? Só isso. Só blá, blá, blá. Mas como ele se deu a conhecer, como ele se revelou, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum santo que intermedie, não há nenhuma outra religião que intermedie, não é possível através de credo nenhum, não é possível através de qualquer Deus nomeado pela mente humana, se achegar ao Deus verdadeiro, revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, olha a diferença. A relação entre os homens e Deus não está baseada na performance no Evangelho. Fora do Evangelho é o quão espiritual você se torna, né? O quão moralmente elevado você se torna, o quanto você estudou os textos sagrados. Quanto mais você faz isso, mais pertinho você está de Deus, não é isso? No Evangelho não. No Evangelho é o seguinte, você não dá conta mesmo. Mas Deus vem em sua direção através do Filho. Abre-te os olhos e você vê. Isso é o Evangelho. Você vê. Porque Deus se deu a revelar. A grande diferença entre o Evangelho e qualquer religião é que na religião o homem está sempre pavimentando o seu caminho e ele acha que a sua performance vai levar ele até Deus. O que os homens tocarão? O que os homens verão? Eles verão a si mesmos e aos seus pecados transfigurados. É claro que ainda há uma sombra da imagem de Deus aqui e acolá, né? Como disse para vocês, em toda religião ainda há algum resquício ali de quem Deus é. Mas a verdade só há no milagre. Quando Paulo nos disse, né? Eu acho lindo esse texto. O Deus que disse, haja luz, resplandeceu em nossos corações para que nós víssemos a sua glória na face de Cristo. Éramos cegos, e assim como Deus disse, haja luz e houve luz, Ele disse sobre nós, haja luz, e a gente viu o quê? A glória de Deus estampada na face de Cristo. E aí nós entendemos quem Deus é. Amém? É por essa visão, queridos, que nós compreendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. À luz disso, então deixa eu te dizer uma coisa. Se você ainda não conhece a verdade, busque conhecer quem é Cristo. E eu vou até dizer uma coisa, estude, se você tiver tempo, estude outras religiões, né? Mas comece pela fé cristã, tá bom? Quem sabe você já acerta na primeira, né? Se Deus lhe der luz para você ver, né? Por quê, queridos? Quando nós estamos, os homens, quando eles se encastelam nos seus conhecimentos, nos seus saberes, né? Eles às vezes, e a gente tem isso ao longo da história da humanidade, tá? A gente tem ao longo da história das ciências, algumas coisas que a gente olha para trás e fala, não acredito que as pessoas pensavam assim, né? Como é que esse cara fazia um negócio desse antes, né? A gente olha para algumas coisas que as pessoas achavam que, por exemplo, antigamente se tinha um tratamento, um tal de sangria. Os médicos de antigamente davam um talho na pessoa e faziam derramar sangue, para a pessoa ficar saudável, né? Hoje a gente sabe que esse negócio não funciona, né? Não para fins de saúde, né? Hoje o que as pessoas precisam muitas vezes é de transfusão de sangue e não perder sangue. Você já viu algum tratamento médico que tire sangue de alguém? Mas há alguns séculos atrás isso era uma coisa comum, tá? Era comum nos saberes médicos, né? Então eu diria o seguinte, às vezes a gente se encastela no que a gente sabe e a gente não percebe que o que a gente sabe está errado. A verdade está aí. Queridos, a fé cristã não tem medo de ser chacoalhada, sacudida, perguntada, entendeu? Olhada por lupa. A fé cristã não tem medo. A fé cristã dialoga com qualquer coisa, com filosofia, com teologias, com religiões, com qualquer coisa, porque ela é verdade. A fé cristã dialoga. Então você é um cristão, você não tenha medo da sua fé. Pelo contrário, procure desenvolver sua fé, compreender melhor a sua fé. A fé cristã, ela não tem medo de dialogar, porque ela é a verdade. Já contei aqui alguns episódios, né, para vocês, de algumas situações ao longo da história dos homens, de pessoas que quiseram se levantar para questionar a fé e depois simplesmente se converteram. Eu falei muito aqui de um jornalista, né? Tem também a figura do Augusto Cury. Já ouviu falar de Augusto Cury?
Augusto Cury é um psicanalista, né? Ele é um camarada inteligentíssimo. Ele é um cara que criou eu diria uma escola, né, dentro da psicanálise, tá? E aí, dentre seus estudos, ele foi estudando ali as pessoas mais importantes da humanidade para entender o pensamento delas. Ele chegou em Jesus. Nas palavras dele, ele diz assim: jamais alguém poderia ter inventado uma mente como aquela. Jesus é simplesmente extraordinário. O imaginário humano, olha o que ele fala, é alguém que é um psicanalista, irmãos, alguém que entende processos mentais, como funciona a mente dos homens. Ele diz o seguinte: o imaginário humano jamais poderia conceber e escrever a respeito de uma pessoa como essa. Essa pessoa tem que ter existido desse jeito. Entendeu? Isso aqui como é que eu explicaria isso? É como um marceneiro, né, que entende bem de marcenaria, e ele olha para uma coisa que é trazida de uma máquina que não existe ainda, uma elaboração na madeira que nenhuma máquina desse mundo poderia fazer. O cara pode olhar e dizer: olha, de todas as ferramentas que eu conheço nesse mundo, nenhuma poderia produzir essa peça de marcenaria. Dá para entender isso aqui? Deu para entender? É o que ele diz a respeito de Jesus. Nenhuma mente do mundo jamais poderia ter criado uma pessoa como essa pessoa que está escrita aqui. E por isso ele se converteu. Entendeu? A fé cristã não tem medo de ser questionada. E se você ainda não encontrou a verdade, ou se você está satisfeito ou em dúvida, né? Porque tem gente que diz assim: não, para mim tanto faz, 50%, 50%. Pode ser que depois que que essa vida acabar aqui, né, eu me desfaça, pode ser que tenha eternidade e eu vá para o inferno. Será que vale a pena correr esse risco? Será que é inteligente correr esse risco? Será que é inteligente saltar de um avião e pensar: não, eu vou ser uma borrachinha quando eu cair lá embaixo, vou saltar, vou quicar, até eu me sentir bem? Será que é inteligente isso? Pense, por favor. Pense e busque. Busque a Deus, busque a Cristo, busque conhecê-lo, tá? Imagine imagine a seguinte imagem: você mora numa ilha e há algumas pontes que dão acesso dessa ilha ao continente, e essas pontes foram submetidas a bombardeios, tá bom? A fé cristã é a ponte que ficou em pé. Mas vá lá, vá a todas as pontes, analise elas, veja se de fato elas têm condições de transportar você até o outro lado. E vá lá na ponte da fé cristã, pise sobre ela, ande de carro sobre ela, faça o teste nela, sei lá, bata com a marreta em cima dela. Mas não fique aí fechado nesse seu mundinho, sem pesquisar, sem buscar saber, sem questionar, especialmente a partir da fé cristã. Busque saber o que é o Evangelho. Amém? Amém, queridos? E você que é cristão, por favor, meu irmão, tenha um zelo em anunciar a verdade aos homens. Há apenas uma salvação. Como é que nós que somos cristãos, vemos pessoas que amamos perdidas e não nos constrangemos em anunciá-las a uma verdade? Por favor, não salte sem o paraquedas. Há uma verdade, não pense que você tem asas. Há uma verdade, você não é uma borrachinha. Você não vai pingar no chão depois do salto do avião. Há uma verdade. Se nós somos cristãos e sabemos que há um só Deus, um só nome pelo qual todos os homens serão salvos, como nós não nos sentimos constrangidos a anunciar o Evangelho? Percebe aqui a urgência de Pedro? Pedro não está nem aí pela prisão que ele poderia sofrer. Pedro não está nem aí pelas coisas que poderiam acontecer com ele, quando mais à frente os sacerdotes dizem a ele: cale-se, nós ordenamos que vocês se calem. Ele diz assim: o que você acha? É melhor obedecer a Deus ou a vocês? Pedro está preocupado aqui com a verdade. Portanto, você que é cristão e que entendeu hoje que há um nome, apenas um nome, por favor, meu irmão, que isso possa ir produzindo em você esse constrangimento de poder anunciar às pessoas que estão perto de você: vista o paraquedas. Todos os homens saltarão para a morte um dia, mas vista o paraquedas, para que você possa ser salvo. Amém? Bem, além de anunciar o nome, Pedro faz com confiança. E nós vemos aqui que este
aqui vou tratar mais brevemente, tá? Nós vemos aqui que Pedro, ele fala a respeito de Jesus com uma confiança, uma desenvoltura. E no verso 13, inclusive, é dito o seguinte: vendo a coragem, olha a expressão que o texto bíblico usa, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E o verso 19, Pedro responde, e João respondem, né? Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. É interessante, irmãos, que Pedro aqui ele é reconhecido como um homem comum e um homem sem instrução. Óbvio, isso não quer dizer que ele não conhecia a Escritura, tá? Isso quer dizer que ele não era alguém formado numa academia rabínica. Ele não era um teólogo, tá bom? Pedro não era um teólogo, João não era um teólogo, mas sim, os judeus estudavam a Escritura desde a infância. Aos 13 anos de idade, especialmente, ele ia para a escola da Torá, estudar a lei, tá? E ele esteve estudando ao lado de Jesus durante muito tempo, aprendendo com o Senhor Jesus. E estes homens aqui, muito embora não fossem teólogos, né? Eles tinham a ousadia, a confiança de, cheios do Espírito Santo, anunciar o Evangelho. Anunciando com confiança o nome de Cristo. Isso aqui é interessante porque quase a totalidade de nós não somos teólogos, né? Quantos somos teólogos aqui? Eu digo para os meus alunos, inclusive, né, de teologia, nem todo mundo que é formado em teologia é teólogo. Assim como nem todo mundo que é formado em filosofia é filósofo. Assim como nem todo mundo que é formado em direito é jurista, né? O cara pode até ser um advogado, mas vir a ser um jurista, aí dá trabalho, aí são anos de estudo, né? Assim como nem todo mundo que é formado em teologia é teólogo, né? Mas, olhe bem, olha que coisa graciosa. Esses homens aqui estavam botando os teólogos do seu tempo, né, com uma pulga atrás da orelha, incomodados, né? Eles estavam perturbados. Por quê, irmãos? Porque eles haviam compreendido a verdade, estavam cheios do Espírito Santo e estavam crendo no Evangelho que estava anunciando. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus não é o pregador. O poder de Deus não é a virtude de quem anuncia. O poder de Deus não é a formação de quem anuncia. O poder de Deus é apenas uma coisa: o Evangelho. Percebe? E olha só, eles ficaram embasbacados e estupefatos, olhando e falando: cara, esses caras não têm estudo teológico, né? Como é que esses caras estão articulando essas ideias assim com tal sabedoria? De onde vem isso? Isso vem do Espírito Santo de Deus para nós. Especialmente nós que estamos entendendo que estamos sendo enviados a pregar o Evangelho, a gente precisa crer nisso, irmãos. Você precisa crer nisso. Você precisa crer. Certo? As muitas vezes que eu comecei ali no início, né, da minha jornada de evangelização, óbvio, né, lendo a Escritura, estudando a Escritura, frequentando a escola bíblica dominical, aprendendo a Bíblia na igreja. Aprender a Bíblia na igreja me bastava para que eu anunciasse o Evangelho. Entendeu, irmãos? Assim como Pedro e João, com quem eles aprenderam? Com Jesus. Jesus havia dito a Pedro: vem comigo, vem, caminha comigo que eu vou fazer de você um pescador de homens. E os recursos que Pedro e João receberam nessa caminhada com Jesus foram o bastante para deixarem ali atônitos, né, os mestres da lei. O que esses caras estão falando? Esses caras não têm estudo. Como é que a gente não está conseguindo dar resposta para esses caras, né? Percebe aqui? Isso, meus amados irmãos, provoca em nós confiança. A confiança de que o Evangelho que nós anunciamos, ele é poder de Deus para a salvação e ele cumprirá o propósito para o qual Deus o determinou. O que está escrito em Isaías 55? A palavra de Deus é como a chuva que desce sobre a terra e ela vem e cumpre o propósito que ele declarou. Entende? Ela faz aquilo que ele determinou. Então, por favor, meu irmão, não se sinta constrangido nem temeroso, né? Eu comecei a evangelizar ali nos idos dos meus 2 meses de fé, 3 meses de fé. Os irmãos estavam indo aos hospitais, me chamavam para ir, eu ia ali, via os irmãos, né, manuseando a Bíblia, falando da Bíblia, e daqui a pouco eles queriam me dar uma oportunidade, eu começava a falar alguma coisa ali, né? E, enfim, aprendendo com o povo de Deus e ousando falar pela graça de Deus. Não tenha medo, meu irmão.
Eu sei que às vezes você está perto de um amigo e você percebe que você tem alguma coisa para falar do evangelho ali. Aí de repente você fica com medo, mas será que será que ele vai dizer de mim? Será que eu vou falar certo? Mas eu não estudei teologia igual o pastor. Nem Pedro nem João estudaram teologia. Muito embora não tivessem estudado teologia e fossem reconhecidos como homens não versados ali na linguagem dos rabinos, eles estavam deixando os rabinos de cabelo em pé. Certo, irmãos? Pelo quê? Pelo evangelho nos seus lábios, pelo Espírito Santo derramado sobre eles. É claro, você tem de aprender o evangelho sim. Os discípulos aprenderam com Jesus. Nós temos aqui a oportunidade de você ouvir o evangelho pregado, temos a oportunidade de você estudar o evangelho pelos recursos que nós temos diversos cursos aqui para capacitar você. Então, obviamente, não se dê por preguiçoso, estude o evangelho. Todo cristão precisa estudar o evangelho para anunciar o evangelho. Mas, por favor, meu irmão, não tema. Eu sou contigo, diz o Senhor, né? O Espírito dele está sobre nós. E é tão gostoso. Eu vejo Deus assim, graciosamente conduzindo a gente, sabe? As pessoas a quem Ele quer se comunicar. Eu vejo Deus fazendo isso. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Situações, não é pessoas que eu estou às vezes, aconteceu essa semana, por exemplo, né? Não era uma pessoa, eu por acaso fui num outro horário em casa. Quando eu estava chegando em casa, por acaso tinha alguém na porta da minha casa. E aí, por acaso, eu senti um constrangimento no meu coração para fazer uma coisa que eu geralmente não faço. E aí eu vi que o Senhor foi conduzindo as coisas, né? E aí a palavra, você percebe quando Deus está falando, né? As palavras que eu estava falando, a pessoa estava me ouvindo como se estivesse bebendo cada uma daquelas palavras do Evangelho. Que coisa graciosa. Deixa o Senhor Jesus te usar, meu irmão. Seja ousado. Confie na graça do Evangelho. Confie que aquilo que você tem aprendido dele já é o bastante para aqueles que ele tem trazido para perto de você. Pastor, será que eu vou ter recursos? Eu vou dizer para você, se você precisar de mais recursos, Deus depois vai te dar mais recursos. Mas os que você já tem, já são o bastante para as pessoas que estão perto de você. Afinal de contas, é Deus que está governando isso, né? Ele faz direitinho, tá bom, irmãos? Ele faz bem direitinho esse negócio, tá? Então, ouse, por favor, anunciar o Evangelho. Falta confiança, falta ousadia. Você já experimentou orar sobre isso? Senhor, me ajuda. Eu tenho me sentido limitado, eu tenho sentido medo, eu tenho me sentido constrangido. Ore sobre isso. Já disse o texto de Tiago, né? Quem quiser sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Ele a dará. Eles estavam obedecendo a Deus, estavam aproveitando a oportunidade. Tanto aproveitar a oportunidade de aprender com Jesus, quanto aproveitar a oportunidade de anunciar Jesus naquele tempo, tá bom? Então, por favor, primeiro, caminhe com pessoas que possam ensinar você a proclamar o Evangelho. Caminhe com pessoas com as quais você possa experimentar, anunciar o Evangelho. Assim como Pedro e João fizeram com Jesus. E desafie-se a ter coragem de começar a falar. Porque quando nós anunciamos o Evangelho é o poder de Deus para salvação. Você vai experimentar coisas extraordinárias se você ousar falar do Evangelho. Amém? Coloque-se em pé. Há um nome apenas. Até por isso devemos ousar falar do Evangelho. Há muitas pessoas ao nosso redor perdidas, sem salvação, sem o caminho, sem a verdade, sem a vida. E Cristo é a verdade que eles precisam ouvir. E você tem de ousar anunciar essa verdade. Vamos orar sobre isso? Vamos orar pedindo primeiro. Ore juntamente comigo. Se há alguém no nosso meio que ainda não tenha compreendido que Cristo Jesus é a verdade, que ainda não tenha entendido o Evangelho, alguém nos alcançando, até mesmo pelos meios digitais, eu quero pedir que você esteja orando juntamente comigo por essas pessoas que estão ouvindo, que ouvirão, as pessoas que estão ouvindo o Evangelho sendo pregado lá nos nossos grupos Boas Novas. Peça que o Senhor Jesus se revele a eles, para que eles compreendam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas ore também por você, tá bom? Vamos fazer essa oração. Eu queria que você pusesse sua mão no seu coração, rogasse ao Senhor que Ele fizesse de você um pregador ousado. Você já tem o bastante, meu irmão, para falar a respeito de Jesus. Amém? Oremos.
Senhor, eu quero orar por estas pessoas que estão ouvindo a respeito de quem é Cristo e que ainda não entenderam que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu te peço que o Senhor traga a revelação do Teu Evangelho. Peço que o Senhor desperte o coração dessas pessoas a buscarem a Ti. Que eles possam buscar a Ti, Senhor, que eles possam orar para que compreendam a Tua palavra. Eu rogo a Ti, Senhor, que o Senhor esteja alcançando as pessoas a quem estamos ministrando nos Boas Novas, que o Senhor possa vir ao encontro desses queridos irmãos, para lhes revelar Cristo, para lhes dar entendimento de quem é Cristo, para que os olhos da mente deles se abram e eles vejam a glória de Deus na face de Cristo, como diz a Tua palavra. Faz este milagre, Senhor, o milagre dessa revelação do Teu nome. E a nós, Senhor, a quem o Senhor já chamou, que estamos aqui caminhando na fé, eu te peço, dá-nos ousadia e confiança, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a que nós nos disponhamos a anunciar Tua palavra. Perdoa-nos pela nossa negligência e hoje aqui, desperta-nos a que mudemos nossa conduta, que comecemos a falar ousadamente, sabendo que aquilo que o Senhor nos tem dado já basta para aqueles que estão ao nosso redor. Continua capacitando-nos, Senhor, e usando-nos para o louvor da Sua glória. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.